paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, que o Senhor possa realizar os desejos de cada coração conforme a vontade dele. Quero agradecer a Deus por esse amanhecer de segunda-feira, um amanhecer maravilhoso, a qual Deus nos proporcionou enquanto nós estávamos dormindo. Enquanto nós dormia, o Senhor, com os seus anjos, velava por nós e preparava esse amanhecer maravilhoso. Eu não sei como é que está a tua situação, eu não sei como você se encontra e como você está nessa manhã. Mas eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, de acordo com a palavra do Senhor e de acordo com a tua decisão. Porque às vezes nós queremos gozar de felicidade, mas porém fazemos tudo ao contrário do que manda o Senhor. Porém, nós temos que ser cautelosos para cumprir e fazer com que as bênçãos do Senhor caia sobre nós. Mas para isso, precisamos agir com sabedoria, com cautela, com temor e com amor. Porque o maior mandamento do Senhor é o amor. É o maior ministério que Ele nos entrega, é o amor. Não existe outro além desse. Por isso que eu sempre agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Você só alcança misericórdia se você tiver misericórdia. Você só alcança a felicidade se você procurar fazer as coisas corretas diante dos olhos de Deus. Como você está? De que forma você está agora? De que jeito você amanheceu hoje? Agradecendo, dando a Ele pelo menos bom dia, Senhor. Porque a melhor coisa do mundo é nós entendermos que somos necessitados. Necessitamos do Senhor em todos os sentidos da nossa vida. Enquanto aqui vivemos e depois que partimos, aí assim, ainda dependemos muito mais da misericórdia dele. Antes de começar a falar mais alguma coisa a respeito da bondade do Senhor, eu, presbítero Walter, convido vocês para fazermos uma oração matinal, para que Deus venha nos abençoar. São exatamente 5h46 desta segunda-feira. Eu te convido para iniciarmos o dia orando ao Senhor, pedindo a Ele sua compaixão e a sua misericórdia. Ora comigo. Ora por todos, ora até por aquele que te desejou mal, por aquele que tem inveja de você,
por aquele que queria ser você, mas não pode, para que Deus venha tirar e limpar a mente e o coração desta pessoa que tenta lhe derrubar e lhe destruir. Porém, não consegue, nunca vai conseguir, porque Jesus diz que aquele que é entregue nas mãos dele, ninguém toma. E se alguém tentar tirar, ele entrega para o Pai, que ele diz na sua palavra, que é mais poderoso do que eu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos. Somos gratos a Ti por mais esse amanhecer que o Senhor nos proporciona. Pai, obrigado por nos amar de tal maneira de enviar o Teu Filho Jesus Cristo para padecer na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Sem Ti, sem a Tua misericórdia, sem a Tua compaixão, nós não existíamos. Graças a Ti estamos aqui. Nessa manhã, Pai, eu quero Te pedir encarecidamente por milhões e milhões de seres humanos, grato a Ti, estão nessa manhã recebendo a dádiva de acordar, amanhecer o dia, acordar e olhar para o teto onde mora, olhar para o alto, abrir a sua janela e ver esse dia lindo, maravilhoso, os pais de família vendo seus filhos acordar, todos saudáveis, outros até que encontra às vezes com algum probleminha, mas está vivo. Mas está vivo. Devemos ser grato a Ti, Senhor. E somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, esta mãe de família, esse pai de família, esse jovem, essa jovem está agora uns chegando dos seus trabalhos, outros estão saindo dos seus trabalhos, outros estão começando a se arrumar para sair, outros já saíram desde a madrugada. Tudo isso só foi possível e só é possível porque a Tua misericórdia tem derramado sobre nós. A Tua compaixão e misericórdia. Pai, leve esse pai de família, leve esse jovem, leve essa mãe, esse adolescente para os seus trabalhos, outros voltando para as suas aulas, para os colégios, e circulando, indo e voltando. Pai, seja com os teus filhos nessa manhã, durante o dia, e traz de volta para casa. Quero mencionar uma das profissões mais arriscadas aqui de São Paulo, que eu acho, na minha opinião, que é os motoboys, Senhor. Homens que montam nos seus cavalos motorizados,
sem proteção. Não tem, Senhor, como ele se proteger de queda, de batida, de qualquer acidente, Senhor. Que o Senhor acompanhe eles, leve em paz, traga em paz para os seus lares, que as suas famílias esperam, os que estão nos carros, nos seus veículos, teus filhos e filhas que andam de coletivo, seja trem, seja ônibus, seja metrô, outros de avião, outros de navio, outros de barco, de canoa, outros a pé, outros de animais. De toda forma, Senhor, teus filhos e filhas estão cumprindo com a tua palavra, que diz: e viverás com o suor do teu rosto. Por isso, Pai, nesta manhã, teu filho, o presbítero Walter, como ministro e pregador da tua palavra e mensageiro, eu te peço, derrama da tua graça sobre o teu povo, sobre toda a nação do mundo inteiro, Senhor. Arranca o ódio, o rancor, a ira de cada coração e coloca amor, que venha fluir o amor no meio da nação, principalmente aqui no nosso país, que apareceu alguém que colocou as famílias uma contra as outras, não sabendo eles que pagarão caro, porque a conta chega para todos. Te agradeço, Senhor, te agradecemos e te pedimos, abre porta de emprego, entra com cura, com libertação, para que as pessoas sejam prolongados seus dias de vida na terra, te adorando, te exaltando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos enquanto vivermos na terra. Te agradecemos por tudo. Nos livra do laço do passarinheiro, nos livra do homem violento, do homem sanguinário, e nos ajuda. Hoje e sempre te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos, eu estava conversando ontem, com alguns irmãos e dizendo para eles: olha, você acha, perguntando para eles, muitas das vezes você se encontra triste, se encontra angustiado, muitas vezes até diz, dependendo da situação, da circunstância, abrindo a boca e dizendo: eu não sei o porquê existo, eu não tenho futuro, eu não tenho valor, acho que Deus esqueceu de mim. Mas Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca vai te esquecer. O mundo pode te esquecer. O mundo pode te tornar invisível. Não olhe para você. Não vejam você. Até nos momentos de mais necessidade, que você queria que alguém passasse por você e desejasse pelo menos um bom dia. Mas muitas das vezes não acontece. Até as mães, como diz a palavra, pode a mãe esquecer do filho.
Às vezes pode até ter gente que diz: como pode uma mãe esquecer um filho? Pode. Isso acontece, que já aconteceu até com o próprio Jesus, quando fala sobre aquela festa, que eles foram para a festa e levaram Jesus e vieram embora e esqueceram de Jesus. Então, como a Bíblia diz, pode a mãe esquecer do filho, mas o Senhor nunca esquecerá de mim e de você. Por isso que eu sempre falo para as pessoas e pergunto às vezes, que você me responderia se você tem mais, quem tem mais valor diante de Deus? Você, a lua ou as estrelas? Alguém me respondeu: as estrelas, a lua, o sol. Mas não, querido, não, minha amada, meu amado. Você é mais precioso do que a lua, do que o sol, de que todos os luminares juntos. Você é mais importante. Por mais que você às vezes se ache que ninguém se importa com você, mesmo você estando na sarjeta, mesmo você estando esquecido pela sociedade, mas você é querido por Deus e Deus está te vendo e te contemplando por onde você andar. Como, presbítero, você prova isso? Pela Bíblia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade de Deus liberta você de toda tristeza, e de toda existência do mal que existir, fazendo com que você fique triste, pensando que não tem valor. Mas você é uma joia rara, você é uma pedra preciosa em que Cristo achou no meio das pedras, no meio das montanhas, entre o barro. Deus te achou, o Senhor te achou. Você é uma joia rara que foi achada pelo Senhor. E o teu valor é imenso, é imenso. Mas primeiro, antes de você ser valorizado por alguém, você tem que se valorizar você primeiro. Dar valor a si mesmo. Porque se você mesmo se desvaloriza, quem vai te valorizar? Então seja prudente. Se alguém perguntar para você: fulano, você tem algum bem? Você diga: tenho o bem maior de todos. Qual? O amor enraizado dentro do meu coração, a qual o Senhor me deu esta grande dádiva, que é o amor que Ele colocou dentro do meu coração. Por isso você tem mais valor do que todo ouro, toda prata e todo diamante para o Senhor. Antes de continuar, eu quero contar uma bênção que eu recebi do Senhor. Uma bênção.
que eu recebi do Senhor. Ontem junto com a minha esposa, nós fomos até Santo Amaro e lá eu consegui comprar uma caixinha de som. Glorifiquei muito a Deus, que eu precisava e preciso de uma caixinha de som, porque às vezes eu saio para evangelizar e desejaria uma caixinha de som. Comprei. Aliás, eu não comprei, eu ganhei de presente da minha esposa para glorificar ao Senhor. É simples. Foi R$ 136 a caixinha, mas para mim foi um prêmio que não tem valor, não tem preço que pague. Agora falta comprar os 2 microfones, que ela pega microfone, para você ver como é as coisas. Faz tempo que eu venho pensando em comprar essa caixinha. E ontem, graças a Deus, realizei. Agora falta o microfone. Às vezes você pode até dizer, mais uma coisa de tão pouco valor. Mas para mim tem valor, porque é um instrumento que eu vou usar para enaltecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. Alto para as pessoas ouvir a minha voz, dizendo: arrependei-vos, porque o dia da redenção se aproxima. Amém? Eu queria contar essa bênção que recebi, que ganhei. O Senhor impulsionou a minha esposa e ela comprou para mim, me presenteou. Uma caixinha de som. E eu comprei. Glória a Deus. A caixinha de som. Eu comprei e ela pagou. Para mim foi uma grande bênção. Agradeço a Deus. Agora eu vou esperar a juntar um dinheirinho e eu vou comprar o microfone. É baratinho, mas é assim que devemos ser. Agradecer ao Senhor por pequenas coisas que para mim é grande. De breve vocês vão ver, ou alguém vai ver, eu usando ela para fazer o trabalho do Senhor. Depois que eu comprar o microfone. Não sei quando, mas eu vou comprar. Em nome de Jesus eu vou comprar. Voltando ao assunto. Sobre a sua importância para Deus. Eu quero mostrar para você a importância que você tem. Se alguém não falou isso para você ainda, eu quero falar para você a importância que você tem. Todas as coisas que Deus criou, e o mais importante, todas as coisas que Deus criou, Ele criou só. Como diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no início de tudo, diz aqui: no princípio criou Deus o céu e a terra.
e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu vou parar um pouco aqui nesse ponto. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Lá na frente, não vou ler para não tomar muito tempo, lá na frente você vai ver falando que Deus chamou as trevas noite e a luz dia. Mas o que me chama a atenção é que tudo que Deus criou, Ele usou esta palavra que diz haja, apareça, você vai encontrar. Mas agora o que eu quero trazer para você é uma das palavras e daquilo que nós representamos na Terra. Você que se acha sem valor, que ninguém te vê, eu quero trazer para você, não sei se alguém já falou para você, mas você é alguém de uma importância incomparável com qualquer valor que não cobre. O mundo inteiro coberto de todas os minérios raros, dinheiro do mundo inteiro, não paga o teu valor. Até então, Deus começou com a palavra haja, apareça ou se faça. Mas o teu valor é tão grande que, se nós formos observar, ele solicitou ajuda. Sabia que até mesmo Deus solicitou ajuda para criar o ser humano. Aqui no começo diz, e criou Deus céu e terra. No princípio só havia escuridão e água. Mas diz, e criou Deus o céu e a terra. Mas o que me chama a atenção do teu valor e do meu valor, para quem se dá o valor, porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito, são educados. Eles não entram na tua vida sem você permitir. Eles não invadem a sua vida se você não permitir.
Primeiro de que tudo, você tem que se permitir e permitir a Deus que Ele cuide de ti. Você tem que ter dentro de você um valor incalculável, mas tem que ser você. Olhar para você mesmo, olhar para o espelho e dizer: você tem valor, você tem valor, você é valoroso. Sabe por quê? Porque aqui diz assim, ó, no versículo 26 do capítulo 1. Lá na frente, Deus fez tudo sozinho, com palavras, com ordenância, ordenando que acontecesse. Mas eu e você e todos os seres humanos, lá no princípio, quando ele formou o homem, ele pediu, não, ele ordenou auxílio. Mas como Deus pediu ajuda? Pediu sim. Ele não pediu, ele ordenou, solicitou ajuda. Como o senhor prova, presbítero? O senhor que é um analfabeto vai provar uma coisa tão forte dessa aqui na palavra. E diz assim, ó, e disse Deus, façamos. Tem outra versão que diz, e disse Deus, agora façamos o homem. Aqui diz assim, e disse Deus, façamos. Quer dizer, ele solicitou outro ser de luz para ajudá-lo. Que se ele fosse sozinho, tivesse sozinho, fazendo sozinho, ele tinha dito, e disse Deus, vou fazer. Não. Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só esse ponto. Capítulo 1, versículo 26. Tudo Deus criou, com a palavra haja, se faça, apareça, sozinho. Mesmo que os anjos estivessem com ele, mas ali mostra a palavra que ele falou e fez só. Mas quando foi para fazer o homem, ele solicitou a presença de mais alguém. E solicitou mais alguém para o ajudá-lo. Ele disse, façamos. Quando se diz façamos ou vamos fazer, é porque tem mais alguém. Agora, se eu disser eu vou fazer, é porque sou eu só. Eu sou matuto, mas não sou besta. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, que eu quero trazer para você essa mensagem. Ergue a tua cabeça. Deixa de estar de cabeça baixa, suportando tudo que o inimigo tenta contra você, dizendo, Deus vai agir.
Mas, em primeiro lugar, quem tem que agir primeiro é você. Dizer, eu não aceito essas seta que o inimigo tem colocado sobre minha vida. A partir de agora, eu determino nova vida, nova maneira de viver, porque Deus é comigo e eu não vou aceitar tudo que venha para me derrubar. Ergue a cabeça. Chega de profetizar derrota na tua vida. Quando alguém te perguntar como está, mesmo que você esteja a ponto de deitar e morrer, mas diga, eu estou bem, porque o Senhor é comigo. Não aceite profecia maligna, não aceite profecia maligna que vem para te derrubar. Esses profetas de Baal, profeta do mal, pastores mentirosos, que fica profetizando que gafanhoto, que devorador, que o inimigo, que nada disso chega na tua tenda. Tudo isso que eles falam é para enganar as pessoas, para benefício de si próprio. Não tem coragem de trabalhar, de ir para a labuta. Os profetas do Senhor, os discípulos do Senhor, tudinho tinha seus trabalhos, seus afazeres. A Bíblia é completa. O Senhor diz, viverás com o suor do teu rosto. Trabalhar e viverás com o suor do teu rosto. O apóstolo Paulo disse, se não trabalha, também não come. Nessa manhã, eu quero dizer para você, mais uma vez, ergue a tua cabeça. Profetiza paz, prosperidade, amor. Mas a maior prosperidade que você peça ao Senhor é que o amor venha fluir na tua vida, teu coração venha se encher de amor. Essa é a maior prosperidade do ser humano, é o coração cheio de amor e misericórdia. Que o Senhor te guie, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia repleto, e que o Senhor te encoraje para enfrentar, seja quem for, que vim profetizar derrota na tua vida. Você olha para dentro do olho dele e diz, eu não aceito. E eu não creio que o meu Deus é desta forma. Sabe por que aquele casal foi fulminado? E eles usam isso, mentindo, dizendo que foi por causa do dízimo, que eles não deram. Não foi por causa do dízimo, foi por causa da mentira que eles mentiram. Combinaram os dois para mentir. Nunca querer esconder de Deus nada, porque tudo Ele sabe. E eu quero dizer para vocês, pastores, todos vocês, viu? Você pode não me conhecer, pode não saber quem eu sou, porque não sou famoso na internet, nem nada. Mas uma coisa eu digo, meu valor, seu dinheiro não me paga, porque já foi comprado
Meu valor já foi pago por alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Para me calar, só Ele. Então não aceite essas profecias malignas, principalmente dos pastores, que fala que se você não der dízimos e ofertas, vai o migrador, vai os gafanhotos, vai o inimigo, vai o destruidor, vai não sei quem, vai não sei... Ei, nada pega aquele que grita pela proteção do Senhor. Mesmo que alguma coisa venha contra ele, pode até atingir a carne dele, mas não deixa contaminar a tua alma. Para encerrar, quero dizer para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Faz uma aliança com Cristo, não faz aliança com o ministério. Faz aliança com o mistério, não com o ministério. Sabe o que é o mistério? É Deus, é mistério. Ninguém vai entender o trabalhar de Deus na tua vida. Quando você passar a entender que tudo isso que eles falam é mentira, é profecia falsa para te amedrontar. Sabe o que é que eu aconselho a você? Jesus disse para aquele moço: vende tudo que tem e distribui com os pobres. Eu não vou mandar você vender tudo que você tem, mas pega parte daquilo que tu tem e distribui com os necessitados. E tu vai ver como as coisas vão mudar na tua vida. Diferente do que falam esses falsos profetas enganadores. Faz isso. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.